meditação nessa noite da Palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-los a abrirem em Mateus capítulo 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, no seu versículo 13 até o versículo 20, vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Antes da leitura, meus irmãos, e no começo da pregação, é um dos textos mais difíceis que nós temos nas Escrituras. E é um texto que eu sei que uma pregação é insuficiente para poder esclarecer todas as questões que você encontra nesse pequeno pedaço das Escrituras. Então o propósito com a pregação não é explanar o texto e esvaziar o texto. Nenhuma pregação consegue fazer isso em texto nenhum. Sempre há mais coisas a estudarmos nos textos bíblicos. O propósito do texto é nós entendemos um pouquinho esta parte. E quem sabe numa outra vez entendemos mais um pouco, e assim nós iremos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Então, antes da leitura, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós nos dirigimos a Ti sabendo que a Tua Palavra é santa, é sagrada, inspirada por Ti, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que também é Deus, é presente na igreja. Nesta noite, Senhor, fala conosco, apesar da nossa limitação, apesar das nossas fraquezas, mas fala conosco, Senhor, para que possamos sair daqui contentes porque ouvimos, Senhor, a pregação da Tua Palavra. Eu sei, ó Deus, que a Tua igreja hoje se reuniu para ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a nos falar. Por isso, perdoa os meus pecados, ó Deus, e usa-me, Senhor, como instrumento na ministração da Tua voz, da Tua Palavra, Deus. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos à leitura, meus irmãos. Diz assim o texto, Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. A confissão de Pedro. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus os abençoe e nos dirija nesta noite, meus irmãos. Meus irmãos, esse período que nós vemos, o século 21, nós podemos dizer que é o século dos super-heróis. O século dos super-heróis. Em nenhum outro século, em nenhum outro momento da história, nós tivemos tantos super-heróis inventados, mas principalmente não inventados, mas apresentados para as pessoas em filmes. Se você for observar os filmes de super-heróis, principalmente a partir dos anos 2000. 2002, 2003, 2004 e principalmente nesses 2010 para frente, nós temos muitos filmes de super-heróis. E não somente filmes de super-heróis, mas Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Hulk 1, Hulk 2. E você tem inúmeros filmes de super-heróis, alguns até com todos eles juntos, né? A Liga dos Super-Heróis. Você tem inúmeros. E é interessante quando você para pensar sobre filmes de super-heróis. Existem algumas curiosidades nos filmes de super-heróis. E uma delas é que eles querem esconder quem eles são de fato na vida real. Praticamente 100% dos heróis, dos super-heróis, eles procuram esconder a sua identidade.
Eles procuram esconder quem de fato eles são. Até quando eu estava escrevendo eu lembrei de uma partezinha do Homem-Aranha, quando ele é picado pela aranha e ele percebe que agora ele se tornou um homem diferenciado, e ele fica pensando em como fazer alguma coisa para que ninguém o reconheça. E ele testa uma roupa e testa outra, e uma fica muito feia e a outra fica... até que ele consegue chegar naquela roupa que ele usa. Mas a preocupação dele é que as pessoas não saibam quem ele é. A preocupação deles, dos super-heróis, é que eles consigam andar como super-herói, mas depois consigam se disfarçar numa pessoa que ninguém consiga ligar que eles são aquele super-herói. Quem eles são? Eles tentam esconder a sua identidade. E eu fiz aqui um testezinho para ver se nós somos bons e super-heróis. Eu vou dizer alguns super-heróis para ver se vocês conseguem me dizer quem eles são na vida real, o nome deles na vida real. Então vamos fazer um teste para ver como é que nós estamos em relação aos super-heróis. Como se chama o Hulk na vida real? Alguém sabe? Alguém sabe? David Banner? David Banner. David Banner, muito bem. O Hulk, David Banner. E o Super-Homem? O Super-Homem é fácil. Clark Kent. Clark Kent. E o Batman? E o Batman? Quem? Alguém falou. Bruce Wayne. Vamos agora ao Homem-Aranha. Quem é o Homem-Aranha na vida real? Peter Parker. Essa foi fácil, né? Peter Parker. E o Homem de Ferro? Aí apertou um pouquinho na vida real. Tony Stark. Olha que interessante. Tony Stark. Agora vamos apertar um pouquinho em alguns super-heróis que não são tão conhecidos. E o Zorro? Alguém sabe? Dom Diego de la Vega. E a Mulher Maravilha? Alguém sabe do nome da Mulher Maravilha na vida real? Não. O nome da Mulher Maravilha é Princesa Diana. É interessante, meus irmãos, por favor, é interessante uma coisa curiosa. Nós estamos muito bem em super-heróis. Dos 7 que eu coloquei para nós respondermos, nós praticamente só não sabemos um. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós sabemos tanto a respeito de Jesus? Nós sabemos dos super-heróis, mas será que nós sabemos da mesma maneira, sabemos quem é Jesus? Será que nós conseguimos falar da identidade de Jesus e não da identidade dos super-heróis? Jesus nunca andou com roupas especiais tentando esconder a sua identidade. Ele nunca usou um nome para andar disfarçado. Infinitamente mais poderoso que qualquer super-herói, infinitamente mais importante de qualquer um dos que nós mencionamos aqui, ou qualquer lista que nós pegássemos. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós sabemos a respeito dele tanto quanto nós sabemos às vezes de um personagem, de um filme, de um super-homem, um Homem-Aranha, um Homem de Ferro? É engraçado. E aqui algumas verdades importantes que nós temos que refletir. Alguns assistiram várias vezes os filmes de super-heróis. Várias vezes o mesmo filme. Várias vezes sabem até as falas na hora do filme, sabem até a fala que virá. Mas é interessante que assistiram várias vezes, conhecem o nome, conhecem os detalhes, conhecem muitas coisas dos super-heróis, mas nunca leram um evangelho completo para saber quem é Jesus. E fica-nos uma pergunta muito séria: quem é Jesus? Porque nós muitas vezes conhecemos muito bem o super-herói do filme, mas e conhecer a Jesus? E conhecer quem ele é? E saber da sua identidade? E saber o que ele significa? Não é só dizer: eu conheço Jesus, ele é Deus, ele encarnou. Não é só isso. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. E nós temos que parar para pensar. Olha que interessante. As nossas crianças, isso para os pais, vejam como isso é uma verdade. As nossas crianças, elas amam os super-heróis. Elas amam.
Elas querem assistir, se possível for, várias vezes o mesmo filme. É assim com os meus. Quando vem o filme do Homem-Aranha, ficam querendo assistir pela 100ª vez o filme. Mas a pergunta é a seguinte: será que os meus filhos, eles conseguem amar a Jesus tanto quanto eles amam o Homem-Aranha e gostam do Homem-Aranha? Os meus filhos, quando tem alguma coisa na escola que tem que levar uma fantasia, eles querem muitas vezes usar a fantasia do super-herói. E se eles se colocam uma fantasia do Batman, do Homem-Aranha, do Super-Homem, eles se acham importantes porque colocaram a fantasia do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha. Mas será que os nossos filhos, de fato, gostam assim de Jesus? Amam de fato a Jesus? Sabem quem Ele de fato é? Conhecem quem Ele realmente é? Ou os nossos filhos conhecem muito mais, e nós conhecemos muito mais dos personagens do filme do que do nosso Senhor Jesus? Quando nós cantamos que o nome dele está sobre todo nome, e tem que estar acima do nome do Homem-Aranha, tem que estar acima do nome do Super-Homem ou qualquer um que você queira imaginar. E se nós formos olhar para o texto, é justamente essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe. Indo para as bandas de Cesareia de Filipe, o que o Senhor faz conforme o texto? Olha no versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E é curioso porque o Senhor com seus discípulos dirige a eles essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É claro que pelo texto você observa que filho está com letra maiúscula, e esse Filho do Homem é Ele mesmo. É Ele mesmo. E Ele está se perguntando para seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? É uma ótima pergunta. Uma pergunta para nós hoje repetirmos e perguntarmos quem as pessoas dizem que Jesus é. E Jesus queria saber, é claro que Jesus, sendo onisciente, sabia o que o povo falava a respeito dele, mas ele queria ouvir da própria boca dos seus discípulos qual era o pensamento das pessoas que não estavam andando com ele, mas o povo. O que eles dizem a respeito dele? O que eles falam? E nós vemos que o texto nos apresenta que é uma resposta múltipla. É uma resposta múltipla, eles não conseguem acertar, dizer um nome. Porque os seus discípulos poderiam responder: Senhor, todos dizem que tu és João Batista, todos dizem que tu és Elias, todos dizem que tu és Jeremias. Mas na resposta que eles dão para o Senhor, a resposta é múltipla. Eles dizem assim para o Senhor: Senhor, versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. São 3 nomes citados e mais esse alguns dos profetas. Então o que está acontecendo na cabeça do povo? Por que o povo não consegue entender quem é Jesus? Por que o povo não consegue reconhecer quem é de fato Jesus? Por que eles estão falhando? E se vocês forem pensar no texto, nos nomes que são dados, são extraordinários. Por que eles estão respondendo que ele é João Batista? Porque João Batista era primo do Senhor. João Batista era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus Cristo. Cresceram juntos no mesmo período. Antes de Jesus começar o seu ministério, João foi preso, e depois que Jesus começa o seu ministério, depois da prisão de João Batista. Nós vemos nos evangelhos que Jesus foi até o Jordão, lá estava João Batista batizando, e quem batiza Jesus é João Batista. Mas então como é que agora alguém está dizendo que Jesus é João Batista? Que confusão está acontecendo na cabeça das pessoas naquele momento? Sabe o que estava acontecendo? Algumas pessoas estavam achando que João foi morto, ele foi decapitado, e algumas pessoas estavam achando que ele ressuscitou, e que Jesus agora é a ressurreição do João Batista. Mas não conseguem enxergá-lo como Deus, não conseguem enxergá-lo como Filho de Deus, não conseguem enxergá-lo como a verdadeira identidade, não conseguem enxergá-lo como as Escrituras apresentam Jesus para a nossa vida. Não conseguiam enxergá-lo. Outros diziam que ele era Elias. Elias provavelmente por uma profecia de Malaquias,
porque diz assim que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Elias viria. Malaquias 4:5. Então havia uma profecia que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Elias viria. Algumas pessoas estavam esperando, porque Elias não morreu. Perceba que interessante, Elias não morreu. Nós sabemos que ele subiu aos céus sem passar pela morte. E algumas pessoas pensavam assim, ele subiu aos céus, mas a profecia de Malaquias diz que ele voltará. E estava aguardando então a volta de Elias, porque ele não havia morrido. E algumas pessoas olhavam para Jesus e achavam assim, não, tu és o Elias. Mas vejo que quando as pessoas estão olhando para Jesus e não dizem que ele é Cristo, não dizem que ele é o Deus Filho, eles não estão entendendo quem ele é. Não estão entendendo quem ele é, mas falam que ele é Elias. Outros dizem que Jesus é Jeremias ou alguns dos profetas. Então, meus irmãos, eles não sabem quem ele é. Não sabem a verdadeira identidade de Jesus. Não sabem quem ele é. Mas será que essa confusão lá dessa época, ela acabou? Será que hoje, com a terra que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra? Será que se nós fôssemos fazer uma entrevista, se nós fôssemos pegar uma pesquisa e nós fôssemos uma por uma dessas pessoas e perguntássemos para elas assim, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E nós fôssemos perguntar para o povo quem as pessoas falariam que Jesus é. Sabe quais seriam algumas das respostas? Eu só enumerei 7, para não estender demais os exemplos, para nós não ficarmos aqui muito tempo pensando, né, num exemplo que eu quero dar. Mas a lista poderia ser muito maior, eu risquei alguns que eu poderia colocar aqui, fiz alguns para nós pensarmos. Alguns diriam que Jesus simplesmente é um trevo ou um pé de coelho. Sabe por que essas pessoas diriam que Jesus é um trevo ou um pé de coelho? Porque são pessoas que recorrem a Ele somente quando as coisas não estão bem. São pessoas que só pensam em Jesus simplesmente para desfazer o nó, simplesmente para dar sorte, simplesmente para as coisas funcionarem, mas depois que as coisas funcionam, elas viram as costas e não querem mais saber quem é Jesus. Elas querem saber de Jesus para que Jesus as abençoe. É aquela velha história de você encontrar um local, uma loja, ali onde você encontra uma Bíblia aberta no Salmo 90 ou 91, mas nunca ninguém lê a Bíblia. Nunca ninguém pega a Bíblia para saber o que a Bíblia fala. A Bíblia é simplesmente aberta como um amuleto de sorte, para que o mal olhado não chegue na loja, para que o ditado zóio gordo não chegue na loja, para que não haja ali contenda. As pessoas têm essa ideia de que deixando a Bíblia aberta vai abençoar o local. Então, quem é Cristo para eles? Quem é Cristo para eles? Não passa de um trevo de 4 folhas, um pé de coelho que eles acham que vai abençoar o local. Mas para outros Jesus é um banqueiro. Para os pregadores da teologia da prosperidade, Jesus é um banqueiro, porque se você tiver fé nele, você deposita 100 no altar e recebe 500. E ele está pronto para te abençoar financeiramente. E quando você faz um sacrifício financeiro de dar o seu carro, ele lhe dá 5 vezes mais do que você deu. Se você der a sua poupança, ele vai lhe abençoar a 30, a 60 e a 100 por 1 e distorce o texto bíblico da parábola do semeador. E para essas pessoas, Jesus não passa de um banqueiro, que quer enriquecer aqueles que nele confiam. Não entende quem ele é de fato, como o texto apresenta. Mas para outros, por exemplo, como os testemunhas de Jeová, para os testemunhas de Jeová, quem é Jesus para os testemunhas de Jeová? Para os testemunhas de Jeová, Jesus é o demiurgo, que significa Deus menor. Olha que interessante, para eles o nome dele não está sobre todo o nome. Para eles, o Pai está nesse nível e Jesus está um pouquinho mais baixo, ou seja, Jesus não é como o Pai. Ele é um pouco menor, não é tão poderoso como o Pai, não é Deus como o Pai, mas é um Deus menor, um demiurgo criado. E para você e para mim, quem Ele é? Os testemunhos de Jeová têm uma convicção de quem é Jesus, mas para você e para mim, quem Jesus é? Se você for conversar com os espíritas, sabe que os espíritas falarão para você sobre Jesus?
que Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia para a terra. É o exemplo de ser humano, preste atenção, o exemplo de ser humano mais perfeito que Deus deu para que ele sirva de guia para nós. Então quem é Jesus para eles? Não é Salvador, não é Redentor, não é nome sobre todo nome. Para os espíritas, Jesus não passa de o melhor exemplo que Deus poderia dar como um espírito perfeito, como um homem perfeito. Mas não é como nós lemos nas Escrituras. E se você for para a cientologia, que os atores, principalmente lá de Hollywood, né, de Los Angeles, gostam muito da cientologia, a cientologia diz que Jesus foi um bom professor, mas morto injustamente. Não passa disso. Não passa disso. Se você for perguntar para alguns ateus, para eles Jesus nem existiu. Para os ateus, para alguns ateus, Jesus nem existiu. Ele foi inventado pela história, foi inventado pelos cristãos, mas esse Jesus bíblico, ele não existiu. É uma invenção, uma distorção daquilo que aconteceu de fato. E para outros Jesus não passa de um louco, um lunático, um fanático, um político. Há tantas maneiras que as pessoas veem Jesus, mas quantas veem Jesus de fato e de verdade, realmente quem Ele é? Quantas pessoas? A mesma confusão que acontecia na época em que Jesus perguntou para eles quem o povo diz que eu sou, é a mesma confusão que continua nos nossos dias hoje. É a mesma confusão. Pergunte amanhã para os seus colegas quem é Jesus para você, para que você ouça a resposta das bocas dele, para que você perceba o que as pessoas pensam sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E meus irmãos, quando nós pensamos isso, e quando nós olhamos para o texto, depois que as pessoas, os discípulos respondem, um diz que tu és João Batista, outro Elias e outro Jeremias, Jesus pega e faz algo mais interessante, ele aperta a pergunta. Porque notem que ele faz a primeira pergunta dizendo, quem diz o povo que eu sou? Na segunda pergunta que ele faz, ele diz assim, olha, mas continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora a coisa deixou de ser lá o povo, o que o povo pensa, e ela foi trazida para mais próximo, para um círculo mais próximo, ou seja, quem vocês dizem que eu sou? Porque eles estavam caminhando com ele, eles estavam ouvindo a sua pregação, eles estavam vendo os sinais que ele estava fazendo. Então a pergunta agora é, vocês sabem quem eu sou? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui entre nós que estamos vindo todo domingo na igreja, entre nós que acompanhamos os cultos, os ensinamentos, será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós conseguimos dizer de fato quem Ele é? Você não chegou a esta conclusão por você mesmo. Você é filho de homem. E Pedro diria para nós, como é que eu posso ser a pedra fundamental da igreja se eu sou filho do homem e sou limitado? Mas Pedro diria mais, olha, vocês não perceberam o meu deslize logo após? Vocês não entenderam como Jesus me chama de pedra sim? Eu sou pedra sim, mas vocês viram de que pedra eu sou? E Pedro diria para nós, observem o meu deslize. Vocês não viram logo após a sequência do texto, capítulo 16, quando Jesus começa a falar que vai para a cruz? Olha o que diz o versículo, capítulo 16, versículo 22. E Pedro, chamando a parte, chamou Jesus à parte. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. E agora olha a frase de Jesus, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus chamou sim Pedro de pedra, mas pedra de tropeço. Não pedra principal para a igreja. Não pedra fundamental para que a igreja fosse construída, porque a pedra fundamental é entender quem é Cristo, é entender que Ele é o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele, tu és pedra de tropeço. E notem essa contraste que Mateus faz. Porque lá em cima Jesus disse, olha, bem-aventurado és tu, mas não foi carne e sangue quem te revelou isso. Foi meu Pai que teve que revelar. Lá embaixo, quando Pedro pensa por ele mesmo, quando ele pensa na própria cabecinha, Jesus diz assim, arreda, Satanás. Você não está pensando das coisas dos homens.
das coisas de Deus, está pensando nas coisas dos homens. Ou seja, ele só entendeu a grande declaração porque Deus revelou isso para ele. Porque quando ele parte para pensar por ele mesmo, ele falha. E o Pedro diria assim para nós: como é que eu posso ser a pedra fundamental se eu fui chamado pelo Senhor de pedra do tropeço? Ele diria para nós: vocês não entenderam que essa pedra fundamental é o Senhor? Está na declaração que eu fiz a respeito do Senhor? Pedro perguntaria para nós: vocês não perceberam o sermão que eu fiz em Atos, depois que o Senhor subiu aos céus? Vocês não perceberam o que eu falei no sermão de Atos, quando eu disse que o nome de Jesus, não existe salvação em um outro nome a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele é a pedra rejeitada pelos construtores? Vocês não leram o sermão que eu fiz explicando como eu entendi quem é a pedra fundamental da igreja que os construtores rejeitaram? E com certeza, meus irmãos, a gente precisa olhar para Atos 4, precisa olhar para os textos e perceber que a pedra fundamental da igreja não é Pedro, mas o Senhor Jesus Cristo. Pedro diria mais: vocês não perceberam que na minha carta, quando escrevi a carta em 1 Pedro, vocês não perceberam que eu escrevi um capítulo falando que a pedra é Cristo? E que todos nós somos pedra, mas pedras vivas para sermos edificados como edifício sobre Cristo, sobre Ele o fundamento da igreja? Está lá, Pedro chamando todos nós de pedras vivas, para que sirvam para a edificação da igreja de Cristo. Todos aqueles que são usados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, podem ser usados sim como pedras, mas não a pedra fundamental, não a pedra principal, porque a pedra principal é Cristo. E Pedro falaria mais para nós. Nós estamos caminhando para o final, meus irmãos. Pedro falaria mais para nós. Pedro diria o seguinte: vocês não observaram o que os meus colegas escreveram? Vocês não observaram que meus colegas escreveram quando um dos colegas apóstolos falaram que eu sou a pedra fundamental? Quando João disse isso? Quando Tiago disse isso? Quando Judas disse isso? Quando Paulo disse isso? Quando os escritores do Novo Testamento, quando um deles disse que eu sou a pedra fundamental? E Pedro nos faria pensar assim: realmente, em todo o Novo Testamento não há um versículo que diga que Pedro é a pedra fundamental da igreja, mas todos os textos dizem que Cristo é a pedra rejeitada. Ele é o fundamento principal da igreja e não Pedro. Então, como as pessoas leem Mateus 16 e observam que Pedro é a pedra fundamental da igreja? E a última colocação que Pedro nos falaria, eu poderia pensar mais, mas essas são importantes, são bem importantes para nós pensarmos. Pedro perguntaria o seguinte: vocês nunca observaram como eu preguei e como os meus colegas pregaram? A pergunta dele se refere principalmente, claro que é uma criação para a pregação, mas a pergunta de Pedro se refere à pregação dos apóstolos em Atos. Leiam todas as pregações deles e vejam para quem eles apontam. Vejam quem é o centro da pregação de todos os pregadores de Atos. Você percebe que eles começam por pontos diferentes, mas aonde eles vão parar? Eles vão parar apresentando a Cristo, o fundamento principal da igreja, a rocha principal da igreja. Nunca nenhuma pregação começou e foi apresentando Pedro como a pedra principal. Mas ficaria então uma pergunta para nós: mas Pedro, você falou que era e não é a pedra fundamental, essa pedra sobre a qual o Senhor edificaria. Como você é a pedra? E Pedro responderia tranquilamente que ele pode ser sim também a pedra. Sabe por quê? Ele disse: olha, vocês nunca leram o que o Paulo falou na sua carta aos Coríntios, quando ele fala sobre os dons? Vocês nunca leram o que ele menciona aos Coríntios, dizendo que Deus colocou primeiramente na igreja quem? Apóstolos. O que o Senhor está dizendo? A igreja seria edificada, mas quem é que é colocado primeiro para que a igreja seja construída? Quem Deus coloca primeiro como fundamento da igreja são os apóstolos. E eles podem ser sim o fundamento da igreja, mas não eles serem o principal, estarem sobre Cristo, sobre a declaração dada por Pedro
mas serem sim esse alicerce a qual a igreja é construída e como Paulo está apresentando. Que eles são os principais colocados na igreja, porque a igreja do Senhor ela cresceu, foi edificada a partir dos apóstolos. E muito mais. Quando você vai a Apocalipse, Apocalipse é extraordinário. Quando você vai no finalzinho do Apocalipse, nós encontramos a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, você vê lá que diz que tem 12 portas. E as portas têm o nome das 12 tribos de Israel. Mas você lê também o seguinte, que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. 12 fundamentos sobre a qual a igreja foi edificada, sobre a qual a igreja foi colocada. E quem é que Apocalipse diz? Quem o próprio João, o apóstolo, diz? Quem ele diz que são os 12 fundamentos? Os 12 apóstolos. Que a igreja foi edificada sim sobre uma base, que são os 12 apóstolos. Mas João não diz que Pedro é o principal. Ele coloca que os 12 estão no mesmo pé de igualdade. Lá Pedro não aparece dizendo, olha, a igreja tem um fundamento que é Pedro. A igreja tem 12 fundamentos que são os apóstolos. Pedro poderia dizer, sim, eu servi de pedra sim. Servi de pedra porque o Senhor continua conversando comigo, conosco. A pergunta dele foi dirigida para nós, dizendo, dar-te as chaves do reino dos céus. Aqui está ligado à disciplina, não dá tempo de a gente conversar aqui no versículo 19. A disciplina na igreja, a autoridade dos apóstolos, não dá tempo de nós conversarmos nesse momento. O certo, meus irmãos, é que Pedro responde quem é Cristo. Nós entendemos que Cristo, pelo texto, é a pedra fundamental. Nós entendemos que Pedro, sim, é uma pedra usada por Deus na edificação da igreja, mas não a pedra fundamental. A pedra fundamental é saber quem é Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é mais importante nesta noite? Para nós sairmos aqui nesta noite, o que é mais importante? O mais importante é começar a pensar quem é Cristo em nossas vidas. Quem é Cristo para você? É importante você aprender, a sair daqui aprendendo a confessar a Cristo. Quem é Cristo na sua vida? Ele é simplesmente um trevo de 4 folhas? Qual é a identidade do Senhor para a sua vida? Pedro soube responder, mas será que nós sabemos? O importante é nós sairmos aqui nesta noite sabendo que o centro do culto é Cristo Jesus. Não sei se vocês observaram hoje, mas todas as canções que nós cantamos, todas as músicas, praticamente todas falaram de Cristo Jesus como Senhor. É entender que o cabeça da igreja não é um de nós, nem eu como pastor, ou qualquer um de nós aqui, mas a Bíblia apresenta que o cabeça da igreja é Cristo. E nós devemos pensar como Ele pensou, devemos andar como Ele andou. Nós devemos entender que Ele é o mais importante na igreja, é o mais importante nos cânticos, é o mais importante nos livros evangélicos. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, a pedra fundamental da igreja. Mas tem mais, meus irmãos. Ele também não é a pedra fundamental só para a igreja. Ele deve ser a pedra fundamental para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para você. Ele tem que ser a pedra fundamental. Não pode ser alguém que a gente só fale aqui nesse momento no culto, aqui na igreja. Ele precisa ser e deve ser a pedra fundamental da nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos ter pregações sem Cristo, um lar sem Cristo, uma igreja sem Cristo, um mundo sem Cristo, porque um mundo sem Cristo é um mundo morto. Nós devemos entender quem é Jesus, o Filho de Deus vivo, e adorá-lo como Deus, como Senhor. Essa é a nossa missão como igreja, é o nosso papel como igreja, entendê-lo quem é. Que Deus nos abençoe nesta noite, faça-nos refletir um pouco mais. O texto, como eu disse, há muitas outras coisas que não foram respondidas aqui, mas que com certeza nós poderemos estudar num outro momento mais e mais. This
Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por cantarmos, por adorarmos